Sempre que a gente fala sobre economia, trabalho e qualidade de vida na Bahia, muita gente pensa logo em cidades turísticas, polos agrícolas fortes ou regiões industriais. Mas existe uma realidade bem diferente, e muito mais comum do que parece, espalhada pelo interior do estado. Cidades onde grande parte da população vive, direta ou indiretamente, de benefícios sociais pagos pelas prefeituras e pelo governo. Auxílios, programas de transferência de renda, aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais acabam sendo o principal sustento de milhares de famílias e, ao mesmo tempo, o que mantém o comércio local funcionando. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. As 10 cidades baianas que vivem de benefícios sociais das prefeituras e do governo. Municípios onde o dinheiro que circula todo mês vem, em grande parte, de programas sociais, folhas de pagamento pública e repasses oficiais. Lugares onde o calendário de pagamento do auxílio é quase tão importante quanto o feriado, porque é ele que define quando o comércio vende mais, quando as contas são pagas e quando a economia respira. Ao longo deste conteúdo, você vai entender por que essas cidades chegaram a esse cenário, quais fatores históricos, econômicos e sociais contribuíram para isso, como é o dia a dia da população e quais são os desafios enfrentados por quem vive nesses municípios. Não é um julgamento nem uma crítica. É um retrato real de uma parte da Bahia que muita gente ignora, mas que ajuda a explicar desigualdades, dependência econômica e a dificuldade de gerar emprego e renda fora do poder público. Um tema sensível, necessário e que certamente vai te fazer refletir. Vamos começar nossa conversa falando de Nordestina, no nordeste da Bahia. Nordestina tem pouco mais de 13 mil habitantes, localizada no nordeste baiano. Ela fica a aproximadamente 60 quilômetros de Serrinha, que é a cidade mais conhecida da região, e fica a cerca de 370 quilômetros de Salvador. É uma cidade pequena, tranquila, onde praticamente todo mundo se conhece. A segurança é considerada calma, com poucos registros de violência grave, muito mais conflitos do dia a dia do que crimes organizados. A principal fonte de renda vem dos benefícios sociais, aposentadorias rurais e da própria prefeitura, que é a maior empregadora local. Quando alguém fica doente, normalmente precisa ir para Serrinha ou Feira de Santana, porque a cidade só tem atendimento básico. As festas culturais giram em torno do São João, da festa da padroeira e de eventos religiosos. Moradores mais antigos contam que antigamente a agricultura sustentava muita gente, mas com o tempo, a seca e a falta de investimento fizeram isso mudar. A expectativa para o futuro ainda é incerta, mas muitos esperam investimentos em energia solar e capacitação profissional. Agora vamos para Quijingue, também no nordeste da Bahia, com cerca de 27 mil habitantes. Ela fica a aproximadamente 55 quilômetros de Euclides da Cunha, que é a cidade mais conhecida da região, e a aproximadamente 330 quilômetros de Salvador. Aqui o cenário se repete. Cidade simples, povo acolhedor, mas com poucas oportunidades de emprego. A segurança é relativamente tranquila, típica de cidade pequena. A renda vem principalmente de programas sociais, aposentadorias e do setor público. Quando a saúde aperta, o destino quase sempre é Euclides da Cunha. As festas mais fortes são o São João e eventos religiosos. Um morador contou certa vez que o dia do pagamento do benefício é o dia que a cidade acorda diferente. Isso resume bem como a economia funciona. Seguimos para Monte Santo, ainda no nordeste baiano, uma cidade maior, com cerca de 54 mil habitantes. Monte Santo fica a aproximadamente 80 quilômetros de Senhor do Bonfim, uma cidade regional importante e distante quase 350 quilômetros da capital. Monte Santo tem um peso histórico enorme, mas economicamente enfrenta dificuldades. O turismo religioso ajuda em alguns períodos do ano, mas fora isso, a maior parte da renda vem de benefícios sociais e do funcionalismo público. A segurança é moderada, e a saúde depende muito de hospitais regionais. As romarias e festas religiosas são o grande orgulho local. Antigamente, havia mais movimento econômico, mas hoje a dependência de repasses é clara. E olha, se você está achando esse assunto interessante, já aproveita para deixar o like agora, porque isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo e faz o YouTube entender que esse tipo de vídeo é importante. Vai lá, eu espero, pronto?
Então seguimos. Vamos falar agora de Uauá, no norte da Bahia, com cerca de 25 mil habitantes. Uauá fica a aproximadamente 50 quilômetros de Juazeiro, uma das cidades mais importantes da região, a mais de 430 quilômetros de Salvador. A cidade até tem potencial na caprinocultura e em pequenos projetos agrícolas, mas isso não é suficiente para sustentar todo o mundo. Resultado: benefícios sociais são fundamentais para a sobrevivência da população. A segurança é tranquila, mas a economia é frágil. Quando alguém fica doente, muitas vezes precisa viajar horas até Juazeiro ou Senhor do Bonfim. As festas juninas e eventos culturais mantêm viva a identidade local. Outra cidade é Cansanção, no nordeste baiano, com cerca de 35 mil habitantes. Ela fica a aproximadamente 90 quilômetros de Senhor do Bonfim, distante cerca de 360 quilômetros da capital. Aqui, a prefeitura e os benefícios sociais são o coração da economia. O comércio depende diretamente dos dias de pagamento. A segurança segue o padrão de cidade pequena, e a saúde é básica. Festas tradicionais como São João movimentam a cidade por alguns dias, mas depois tudo volta ao ritmo lento. Temos também Santa Luz, também no nordeste da Bahia, com cerca de 38 mil habitantes. Santa Luz fica a aproximadamente 35 quilômetros de Serrinha, uma cidade mais estruturada, que apesar de ter mineração em seu passado, hoje vive um momento de baixa econômica. Com pouco mais de 38 mil habitantes e a cerca de 260 quilômetros de Salvador, a cidade vê grande parte da população dependendo de programas sociais. Quando alguém precisa de atendimento médico mais complexo, vai para a Feira de Santana ou Salvador. A festa da padroeira e eventos culturais ainda resistem como símbolos de identidade. E não dá para deixar de falar de Araci, uma cidade um pouco mais conhecida, com cerca de 55 mil habitantes. Araci fica a apenas 35 quilômetros de Feira de Santana, um dos maiores polos econômicos da Bahia, a pouco mais de 220 quilômetros da capital. Araci tem uma posição estratégica, mas sofre com falta de empregos formais. A dependência de benefícios sociais é grande, e a prefeitura segue como principal empregadora. A segurança é mediana, e a saúde depende muito da rede regional. As festas juninas e eventos religiosos continuam sendo os momentos mais aguardados do ano. Por fim, chegamos a Queimadas, também no nordeste baiano, com cerca de 25 mil habitantes. Queimadas fica a aproximadamente 25 quilômetros de Feira de Santana e cerca de 260 quilômetros de Salvador. A história da cidade mostra um passado agrícola mais forte, mas hoje a realidade é outra. Benefícios sociais sustentam grande parte da população, e a economia gira em torno disso. Moradores mais antigos dizem que a cidade mudou, mas não cresceu. Percebe como todas essas cidades têm algo em comum? Não é falta de vontade de trabalhar. É falta de oportunidade. São lugares onde o Estado acaba sendo o principal motor da economia, não por escolha, mas por necessidade. E isso levanta uma reflexão importante sobre desenvolvimento, planejamento e futuro. E agora eu quero saber de você. Você já viveu ou conhece alguma cidade assim? Conta aqui nos comentários, porque essa troca de experiência deixa o canal ainda mais rico. Eu leio os comentários, viu? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like final para fortalecer. Esse apoio faz toda a diferença para continuar trazendo conteúdos que informam, provocam reflexão e mostram o Brasil real, sem maquiagem. A gente se vê no próximo vídeo.